Josué, capítulo 17, nós vamos encontrar aqui neste capítulo duas situações atípicas, mas que vão de encontro ao que eu tenho falado em algumas das reflexões aqui no livro de Josué, que vai trazer à tona a questão de uma nova sociedade sendo constituída, dos dilemas dessa nova sociedade, de uma organização geográfica, para este povo de Israel que agora estava numa terra que Deus deu a este povo, mas não tirou deste povo a responsabilidade de administrar essa terra. Isso é muito importante você lembrar. E nós vamos logo no início do capítulo encontrar as filhas de Zelofeade, que numa descendência genealógica eram filhos de Manassés, e que Zelofeade só teve meninas. Então, em tese, né, filhas mulheres no caso, né, meninas porque são filhas. Só teve mulheres como filhas e que isso, em tese, não daria a elas o direito. Naquela época, aquela questão do homem, né? O homem deveria ser ali os donos daquela porção e etc. Mas, olha que interessante nós encontrarmos isso na Bíblia. Essas filhas de Zelofeade vão falar com Josué e dizem, olha, somos mulheres, também temos parte na herança, e a parte delas é dada na herança. Então, muitas pessoas dizem, né, que naquela época a mulher era extremamente subjugada, havia uma cultura de patriarcado, e de fato você vai encontrar sim essas nuances, mas nós vamos ver que dentro da cultura de Israel existe essa situação um tanto quanto agridoce desse cenário, porque as mulheres, neste caso, foram respeitadas e foram tratadas como prioridade porque tiveram parte na porção, e eu achei isso maravilhoso. E insisto com os comentários que faço, que quem lê com pressa ou lê sem meditar, sem estudar, passa despercebido esses detalhes que são extremamente relevantes e que nos mostra que, ainda que numa cultura diferente, as mulheres tinham sim o seu lugar de privilégio neste povo. E nós também vamos encontrar que, nesse mesmo capítulo, que depois os filhos de José vão questionar Moisés dizendo o seguinte, olha, a parte da terra que você nos deu é uma parte que não atende mais a nossa população, porque havia um lapso de tempo que os filhos de Josué estavam crescendo em termos de número, de estrutura. E Josué entendeu que isso era razoável. Aí ele falou, não, vou dar mais uma parte para vocês, e eles questionam a Josué, mas essa parte aqui não é suficiente para nós. Como nós crescemos de forma grande, nós precisamos de um espaço maior, e assim foi concedido a este povo. E também há, né, aquele momento que, ali, aquele mesmo cenário que nós vimos no capítulo 16, eles também estão convivendo ali com alguns cananeus. Aí a Josué fala para esse povo, né, um dia vocês vão expulsar esse povo daí, ou seja, a sociedade sendo constituída, uma análise de uma geografia um pouco maior para o povo de José, a herança que as filhas de Zelofeade tinham que ter, tudo dentro de um contexto de uma nova sociedade que estava se formando. Isso é maravilhoso de perceber, que estas administrações humanas, elas não são erradas em si mesmas. Na verdade, você pode ver que aqui Josué estava lidando com as novas urgências, com as novas demandas, com os novos conflitos, e isso traz sim uma grande reflexão para nós, que estamos avançando, servindo a Deus, numa sociedade que a cada dia cria seus novos espaços, cria suas novas demandas. Se isso estava acontecendo com este povo que caminhou com Deus no deserto, saiu lá do Egito e viveu todas as maravilhas que nós narramos e falamos em diversas outras reflexões, e aqui neste momento chegaram numa terra que Deus deu a eles e que eles tinham que se estabelecer para viver, para constituir as suas famílias, etc. E dentro desta realidade surgiram novas demandas, a reflexão óbvia e a mais lógica possível é que nós também, nas nossas caminhadas de vida, cada um com a sua caminhada de vida diante de Deus, vamos lidar com fases, processos, etapas nas nossas vidas. O exemplo, hoje o Marco que fala com vocês não é o mesmo Marco de 5 anos atrás. Hoje as minhas demandas mudaram, hoje as minhas prioridades também mudaram, hoje o meu norte ele é outro, e daqui mais um tempo também vão ser mudados, porque conforme o caminhar da vida, as novas demandas estão surgindo. O que importa para nós cristãos é que, mesmo diante das novas demandas, nós não nos esqueçamos de onde nós somos salvos. Nós somos salvos do inferno, estamos glorificados em Cristo, somos salvos pela graça, e que esta deve ser a nota maior, ou o som maior em nossos corações, para tomarmos as nossas atitudes diante dessas novas demandas. E é o que nós vemos claramente aqui, essa razoabilidade de Josué de ouvir as pessoas, olha, são só filhas, não, mas faz sentido, elas têm que ter esse pedaço da herança delas. Olha, o povo cresceu, Josué observou que o povo cresceu, não, vocês precisam de um espaço maior. E assim por diante.